Olá pessoal, na aula de hoje vamos estudar sobre as plantas que causam fotossensibilização, né? Para entender isso, a gente precisa entender esse nome, né? Foto vem de luz, né? E a sensibilização refere-se a uma sensibilidade exacerbada a essa luz, no caso, a radiação ultravioleta. A gente divide esse grupo de plantas em dois outros subgrupos. As plantas que causam fotossensibilização primária. No caso aqui da região norte, na região amazônica, a gente não tem representantes significativos desse grupo de plantas, e as plantas que causam fotossensibilização secundária. Para entender essa diferença, a gente vai ver daqui a pouco na aula, mas eu estou agora numa pastagem repleta pela planta tóxica que mais existe no Brasil, talvez, que é uma pastagem de braquiária. Então, no caso, as braquiárias são consideradas plantas que causam fotossensibilização. Nesse caso, uma fotossensibilização secundária. Vamos dar uma olhada aí na aula, e depois a gente tira as dúvidas de vocês referente a esse conteúdo. Uma boa aula a todos. Bom, pessoal, então a fotossensibilização a gente vai ter a situação que o animal ele fica fotossensível, né? Então ele tem uma sensibilização exacerbada à ação da radiação, a radiação solar, nesse caso ultravioleta. Então o efeito da radiação nesse animal ele vai ser maior, né, do que em outros animais que não estão intoxicados por plantas que causam fotossensibilização. E um pigmento chamado de pigmento fotoativo vai estar na pele desse animal, que em contato com a luz solar ele vai ser ativado, causando queimadura. É o que a gente chamaria de dermatite. Bom, as plantas, de forma geral, contêm a clorofila. Isso você já sabe. A clorofila, então, quando ingerida, obviamente junto com a planta, no rumen, ela é convertida nesse pigmento aí, chamado filoeritrina. A filoeritrina, por sua vez, ela vai ser absorvida, levada ao fígado, e no fígado ela vai ser excretada pela vesícula biliar, né? Então ela vai para a bile, cai no intestino delgado e vai parar lá nas fezes. Então, essa é a excreção clássica da filoeritrina. A filoeritrina que é um pigmento fotoativo, ou seja, ela em contato ou proximidade com a luz solar, ela vai ser ativada, causando queimadura. Isso é natural. Todos os animais fazem esse processo diariamente, né, a todo momento. A diferença nesse caso é que junto com a planta eu vou ter uma substância hepatotóxica, ou seja, uma substância que afeta o funcionamento do fígado. Então essa substância, por sua vez, ela vai estar lá no fígado, impedindo o processo de excreção da filoeritrina. Ou seja, a filoeritrina começa a se acumular nos tecidos, né? Em todos os tecidos basicamente. Porém, aqueles tecidos onde você vai ter proximidade com o efeito da luz solar, da radiação, essa filoeritrina vai ser fotoativada. Consequentemente, o animal vai começar a desenvolver lesões de queimadura na pele. Entendido? Isso é bem simples de compreender aqui nesse caso. Bom, então é isso, agradecendo ao Renan pela foto, que vai acontecer é isso daí. O animal vai ter essas queimaduras, essa dermatite solar, nessas superfícies onde o sol bate. Olhando de perto, hiperemia, que é esse avermelhamento, essa formação de croças, e alopecia. Isso é um quadro clássico aí da fotossensibilização. Animais que têm a pele despigmentada são, obviamente, mais sensíveis. Bom, aí no Rondônia, a gente tem dois principais grupos de plantas aí que vão causar essa fotossensibilização. O foco da aula de hoje é na fotossensibilização secundária, tá? Que já adiantando, né, vocês vão ler no artigo, a fotossensibilização secundária é aquele onde tem lesão hepática, e essa lesão hepática faz com que tenha esse acúmulo de filoeritrina. Então, você tem a braquiária e Enterolobium contorticilium, é conhecida como timbaúva, chimbuva, timboril, orelha de macaco, orelha de negro, tem vários nomes populares. Hoje, vamos dar o foco aqui na braquiária. Bom, então dentro da braquiária, a gente tem algumas fotos de animais com fotossensibilização secundária pela intoxicação pela braquiária. Bom, professor, mas o que a braquiária tem
causa fotossensibilização. O pigmento que vai ser fotoativado, a gente já sabe qual que é a filoeritrina. Agora, o que ela tem que causaria essa lesão hepática, né? Então, a braquiária ela vai ter um composto chamado saponina, que é saponinas esteroidais. E essa saponina causaria uma colestase, ou seja, uma redução do fluxo normal da bile do fígado. Consequentemente, a excreção da filoeritrina é reduzida, você tem acúmulo de filoeritrina dos tecidos e ela é ativada em contato com a luz solar. Olhando aqui um fígado do animal intoxicado, né, pela braquiária híbrida no cultivar mulato 1, caprino, né, fígado castanho, porque ele não está conseguindo metabolizar legal e excretar a bile, e a vesícula biliar cindida também por essa colestase. Se a gente observar histologicamente o fígado, a gente encontra imagens negativas desses cristais que estão obstruindo os ductos biliares. Que isso nada mais é do que as formações aí dos cristais de saponina, né, nesse fígado. Bom, se vocês entenderam até aqui, vocês sabem que a braquiária então apresenta um princípio que causa uma certa hepatotoxicidade. Na verdade, ela causa uma colestase, ela impede que tenha um fluxo natural da bile. Consequentemente, o fígado, né, é prejudicado, né? E a filoeritrina, que está vindo lá do rumen, derivada lá da clorofila, ela está se acumulando em vários tecidos do animal, né? E também na pele. A pele, então, em contato com o sol, ela vai apresentar uma reação de hipersensibilidade, ou seja, a filoeritrina vai ser ativada pela luz solar e vai causar a queimadura, que é a lesão que a gente observa aí na fotossensibilização. Bom, estou observando aqui esses dados desse artigo, intoxicação pelo mulato 1. A gente vai ter esses animais com edema de face, né, em volta dos olhos, aí, na orelha, essas croças na narina também. Intoxicação espontânea. Tá? Aqui um quadro mais grave, né, hiperemia, alopecia, essas croças, né, até a córnea tá cometida aí. Tudo isso é dermatite pela essa hipersensibilidade, intoxicação por braquiária. A gente pode observar que esse animal é um pouco despigmentado. Então é natural que ele tenha uma sensibilidade maior, lembrando que o pigmento que faz essa proteção da pele é a melanina, né? Então, animais com menos melanina vão ser mais sensíveis à intoxicação. Pessoal, outra coisa que vale a pena comentar é em relação aos ovinos, né? Os ovinos, se a gente buscar na literatura, a gente vai encontrar que eles são animais muitas vezes mais sensíveis às plantas que causam fotossensibilização, por exemplo. Logicamente isso vai variar muito da raça. Então a gente está aqui agora com o rebanho santenês, alguns animais Dorper, né, e outros meio sangue. E a gente observa que eles estão pastejando Maasai. Pânico máximo, né, cultivar Maasai. O Maasai então, ele não vai causar fotossensibilização? Pessoal, o Maasai ele vai ter, obviamente, clorofila, vai virar filoeritrina, isso vai sim para a pele. Só que o fígado desse animal está normal, está metabolizando, está eliminando a filoeritrina. Então você não vai ter fotossensibilização. Aí vocês perguntam, professor, mas e se eu só tiver, né, minha área maior for de braquiária? Você pode, né, intercalar os passejos com braquiária com outro tipo de espécie forrageira. Exemplo, você pode fazer um piquete de Tifton, pode fazer um piquete de Maasai, por exemplo, que você vai conseguir controlar esse problema fazendo esse passeio rotacionado, né? Ou intermitente, uma hora na braquiária, outra hora no outro tipo de forragem. Bom, agora uns comentários gerais. Fatores de risco, pessoal. Normalmente as braquiárias vão variar aí no teor de saponina. E outra coisa que varia muito é o consumo, de acordo com a categoria animal. Mas vamos lá. Fatores de risco principais relacionados ao animal. Pigmentação da pele. Obviamente, animais menos pigmentados são mais sensíveis. Outro ponto, animais mais novos costumam ser mais sensíveis também. Talvez esse fato tenha a ver com resistência. Alguns experimentos estão estudando ainda essa hipótese. Né? Fator de risco relacionado
a forragem. Passos adubados, aquele passo com bastante vigor, né, e passagens deferidas mais altas. Essas são as principais passagens que a gente tem observado a intoxicação. E aí um outro fator também relacionado à estrutura, né, da propriedade é a presença ou não de sombra para esses animais fugirem, né, da hipersensibilidade pela essa radiação, né, eles conseguem ir para a sombra ali e controlar essa problemática muitas vezes. E também não ter outra forragem para revezar, né, nesse pastejo. Forma de controle, como a gente comentou, ter sombra na propriedade, evitar animais mais sensíveis, né, despigmentados, ou a gente fazer uma seleção dos animais mais resistentes à propriedade. É uma boa também. Lembrando que animal que está em outra pastagem, animal que ficou em pânico lá a vida inteira e vai para a braquiária, são animais mais sensíveis também. Tá? Não comentei antes, mas os experimentos são importantes, né? Por exemplo, vocês vão ler artigos aí, vocês vão encontrar que até pouco tempo atrás no Brasil, tem pessoas que ainda difundem essa informação, que a fotossensibilização é causada por um fungo, né? Também se chartaram. Essa informação é errônea, né? No Brasil a gente sabe que não tem relação com a presença do fungo, mas sim com o teor de saponina da braquiária. Como a gente viu, uma das formas de controle da fotossensibilização é disponibilizar sombra para o gado, vai amenizar o quadro clínico. Então, por exemplo, uma possibilidade é a gente fazer isso que vocês estão vendo aí ao fundo, uma integração floresta com pecuária, conhecido como silvopastoril. Nesse caso aqui, pessoal, a gente está numa passagem de braquiária, então os animais eles estão sim se intoxicando, né? Provavelmente vão apresentar um certo grau de lesão hepática. A feleretrina ela está acumulando na pele, só que a radiação ultravioleta, né, o impacto solar direto, ele é menor. Isso faz com que o quadro clínico muitas vezes seja mais brando ou nem aconteça. Bom, espero que vocês tenham aproveitado mais essa aula aí, e bons estudos a todos. Lembrem lá que vai ter os artigos disponíveis para vocês fazerem a leitura, né, para uma complementação sobre esse conteúdo. Um grande abraço para todos.